A velhice como tempo de revelações espirituais sutis. Há um momento da vida em que os ruídos do mundo perdem força e, no lugar deles, surge um silêncio denso, cheio de significado. Não é o silêncio do abandono, nem o da solidão. É o silêncio da alma que começa a ouvir a si mesma. A sociedade materialista, apressada, viciada na performance e na juventude, costuma olhar para esse momento como decadência. Mas o Espiritismo nos convida a ver por outra lente, uma lente mais serena, mais real. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos lembra que cada etapa da vida tem um propósito espiritual, e a velhice, embora frequentemente desprezada pelo olhar externo, é, para o espírito encarnado, uma das fases mais profundas do amadurecimento interior. O corpo já não responde como antes. Os passos desaceleram. A memória escolhe o que permanece. Os dias, antes longos e agitados, tornam-se mais curtos, mas também mais densos. É como se o tempo deixasse de correr e começasse a escorrer, lentamente, entre os dedos da consciência. E é aí que a alma começa a enxergar. Enxerga o que construiu, o que não cuidou, o que deixou para depois. A velhice, então, deixa de ser um fim e passa a ser uma colheita. Uma colheita silenciosa de tudo o que se plantou emocional e moralmente ao longo de toda uma existência. O corpo já não grita, mas a consciência fala, e fala alto. Fala nas madrugadas de insônia. Fala nas memórias que voltam como ondas. Fala nas saudades que apertam o peito sem avisar. Quando o tempo desacelera, a alma se escuta, e nesse escutar, muitas verdades emergem, algumas suaves, como reencontros, outras duras, como confrontos inevitáveis, mas todas necessárias, porque nessa escuta profunda, o espírito começa a compreender o que realmente importa. A analogia é clara, quase poética. O pôr do sol não é o fim do dia, é o início da contemplação. É quando o céu muda de cor, quando as sombras alongam-se e tudo parece desacelerar. O fim da luz não é perda, é transição. E a velhice, nessa perspectiva, também não é o ocaso da existência, mas o seu amadurecimento máximo. A alma, ao se ver mais próxima de seu retorno, começa a lembrar de quem é. Começa a se preparar. E nesse preparar, revela. Revela sabedorias que foram acumuladas sem alarde. Revela lições que nunca foram ditas, mas foram vividas. Revela verdades que só o tempo pode ensinar. Por isso, é preciso rever o que chamamos de envelhecer. Não é cair, não é definhar, é revelar. É o espírito voltando ao centro de si mesmo, limpando os excessos, despindo-se das vaidades, desapegando-se das ilusões. A velhice, aos olhos espirituais, é mais do que um tempo de fim. É um tempo de sentido. É quando o que era externo perde importância e o que é interno brilha com mais nitidez. O mundo talvez não veja, talvez não valorize, mas o espírito sabe. E é esse saber silencioso que transforma cada ruga em uma marca de coragem, cada dor em uma memória sagrada, cada suspiro em uma oração. A velhice não é o que o espelho mostra, é o que a alma guarda. E se aprendermos a olhar com os olhos do espírito, veremos que ela não é o fim de uma história. É o capítulo mais profundo, mais sensível, mais verdadeiro de toda a jornada. A velhice como fase de prestação de contas interior. Chega um ponto da vida em que não dá mais para adiar certas conversas. Mas essas conversas não são com os outros, são com a própria consciência. Não é um tribunal externo que se forma, mas um espaço interno, onde o espírito se encontra consigo mesmo. E ali, diante de tudo o que viveu, começa a prestar contas. Não para um juiz, não para o mundo, mas para si, para a própria alma. A velhice, quando vivida com lucidez, transforma-se nesse espelho, onde tudo se reflete. As escolhas feitas, os afetos nutridos, as palavras ditas e as não ditas. Não se trata de culpa, não se trata de castigo, é mais sutil, é mais honesto. É aquele exame íntimo que não exige grandes esforços, porque acontece naturalmente,
com o passar dos anos, o espírito vai se despindo das máscaras, das defesas, das distrações. E nesse despir, começa a enxergar. Enxerga o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido mais amoroso, o que ainda pode ser reparado dentro ou fora. E isso é profundamente espiritual. Porque não existe evolução sem esse mergulho honesto no que fomos e no que ainda somos. É perigosa a crença de que não há mais o que fazer, porque há sempre o que compreender, há sempre o que ressignificar, há sempre o que sublimar. O corpo pode não ter mais o mesmo vigor, mas o espírito continua vivo, pulsando, aprendendo. E é justamente nessa fase que muitos compreendem aquilo que passou despercebido durante décadas. O tempo físico pode ser curto, mas o tempo da alma é vasto. E ele se abre, generoso, quando há sinceridade no olhar para dentro. A lucidez espiritual da velhice não nasce do fazer constante, mas do silêncio que acolhe, da pausa que ensina, da escuta que cura. O barulho da juventude, cheio de urgências e desejos, dá lugar a uma quietude que não é inércia, é presença. Uma presença mais madura, mais atenta, mais íntima. É ali que o espírito começa a se perguntar, não com pressa, mas com profundidade: o que eu deixei de viver por medo? O que eu priorizei sem perceber? O que eu ainda posso entregar mesmo agora? Muitos tentam fugir dessa etapa. Tentam prolongar a juventude a qualquer custo. Tentam manter o corpo jovem como se isso pudesse calar o chamado da alma. Mas esse é o erro invisível, a tentativa de manter o corpo como distração do espírito. A obsessão por não envelhecer, muitas vezes, revela uma dificuldade profunda de encarar o que somos, não por fora, mas por dentro. E é essa fuga que, silenciosamente, adia o amadurecimento real, porque enquanto o corpo tenta negar o tempo, a alma espera, paciente, o momento de ser ouvida. Envelhecer é também esse convite inadiável à escuta interior. E quem aceita esse convite encontra um campo fértil de transformação. A velhice, não como ponto final, mas como ponto de virada. Uma fase onde o auto-julgamento não destrói, mas desperta. Onde a lucidez não pesa, mas ilumina. Onde a verdade não fere, mas liberta. Porque é no encontro mais íntimo consigo mesmo que o espírito começa, enfim, a compreender o que significa evoluir. As perdas da velhice como provas espirituais necessárias. Poucas experiências tocam tão fundo quanto perder aquilo que um dia parecia garantido. O corpo que antes obedecia com leveza, agora impõe pausas. A autonomia, que um dia foi certeza, se torna limitação. Amigos se vão, laços se desfazem, e a casa, antes cheia de vozes, agora ecoa um silêncio diferente. Cada uma dessas perdas, por mais dolorosa que seja, traz consigo uma lição que não pode ser lida nos livros. É a vida, na sua face mais crua e reveladora, oferecendo provas que não punem, mas refinam. No olhar da matéria, essas perdas parecem castigo, mas na luz do espírito, são instrumentos de amadurecimento. Allan Kardec nos lembra que as provas não são imposições arbitrárias, mas caminhos escolhidos antes mesmo da encarnação, para que o espírito avance. E há algo profundamente transformador nessa visão. Entender que a perda não é o fim, mas um início de desapego, um início de rendição, um início de compreensão mais ampla sobre o que realmente importa. Perder no ciclo da velhice não é fracasso, é chamada. É chamada para soltar, para confiar, para lembrar que o espírito nunca se mede pelas posses, pela força ou pelo controle. O espírito é, por natureza, leve, e as perdas são muitas vezes o que nos devolve essa leveza. Cada dor tem uma função, cada ausência tem um propósito, e não há progresso sem atravessar a noite escura do desapego. A perda da saúde revela o apego ao controle. A perda de entes queridos revela o medo da separação. A perda da autonomia revela o orgulho silencioso de quem sempre sustentou tudo. A velhice escancara com doçura e firmeza tudo aquilo que ainda nos prende.
E ao fazer isso, ela nos convida a soltar. Não como quem abandona, mas como quem confia. Há idosos que, ao passarem por essas provas, encontram uma serenidade que jamais imaginaram. Não porque tudo melhorou, mas porque algo dentro deles despertou. É uma lucidez serena, uma sabedoria que não vem do saber, mas do sentir. Eles não negam a dor, mas também não se afogam nela. Eles aprenderam que o sofrimento, quando compreendido espiritualmente, não nos afasta da vida, nos aproxima da essência. Esse aprendizado não é rápido, nem fácil, mas é verdadeiro. E a verdade espiritual tem esse poder. Ela reordena tudo por dentro. Quando se entende que a perda é parte da libertação, o coração se abre para outro tipo de ganho. Um ganho que não se mede em posses, em prestígio, em vigor físico, mas em paz, em humildade, em leveza interior. A velhice, com suas perdas inevitáveis, não é um castigo da existência, mas uma etapa cuidadosamente preparada para o refinamento da alma. O que ela tira do plano físico, devolve em sabedoria espiritual. E isso, quando aceito com consciência, transforma a dor em compaixão, o medo em entrega e o vazio em espaço fértil para algo novo florescer, por dentro. A sabedoria silenciosa que poucos estão dispostos a ouvir. Há um tipo de sabedoria que não se anuncia, que não se impõe, que não tenta provar nada. Ela apenas está ali, presente, quieta, observando. É a sabedoria daqueles que já viveram o suficiente para não precisarem mais explicar tudo. Uma sabedoria que mora no olhar de quem já perdeu e continuou, no gesto simples de quem já teve pressa, mas hoje escolhe a pausa, no silêncio de quem já discutiu muito, mas agora prefere a escuta. O mundo moderno é barulhento, corre demais, cobra demais, e nesse ritmo acelerado, quase sempre se esquece do mais óbvio. O tempo não passa em vão, ele deixa marcas, é verdade, mas também deixa visão, uma visão que só o vivido pode oferecer. E o idoso, quando olhado com respeito espiritual, é mais do que uma pessoa com rugas. É uma alma que carrega a história do que enfrentou, do que perdoou, do que aprendeu com dor e também com beleza. A sabedoria da velhice não precisa de palcos. Ela acontece em pequenas coisas, em conselhos que surgem sem parecerem conselhos, em silêncios que falam mais do que 1000 explicações, em atitudes que, mesmo discretas, mostram valores profundos. E é isso que o Espiritismo nos convida a perceber, a grandeza silenciosa do espírito que já não busca ser admirado, mas que ainda tem tanto a oferecer. Há uma beleza profunda em ouvir quem já viveu mais do que falou. Há uma nobreza em se permitir aprender com quem já caiu, se levantou e não precisa mais provar força. E, no entanto, essa sabedoria quase sempre é ignorada. A sociedade que valoriza o novo, o rápido, o eficiente, muitas vezes despreza o que é lento, sutil, maduro, esquece que sabedoria verdadeira não tem pressa e que aquilo que é mais essencial raramente grita. Quando se para escutar um idoso com o coração aberto, algo muda, não apenas na relação, mas na alma de quem escuta. É como se a experiência do outro atravessasse as defesas internas e deixasse ali uma semente. Uma semente de consciência, de humildade, de presença. Porque só escuta de verdade quem está presente e só aprende quem aceita que não sabe tudo. O Espiritismo ilumina essa escuta, mostra que cada espírito idoso é um espelho do que um dia seremos e, ao mesmo tempo, um reflexo do que já fomos. Eles carregam histórias que não cabem em palavras, mas se expressam no jeito de olhar, no modo de respirar, na forma de estar. E é preciso coragem espiritual para acolher o que essas presenças silenciosas têm a dizer. Essa sabedoria não está nos títulos, nem nas conquistas materiais. Está na forma como enfrentaram a própria escuridão. Está na maneira como perdoaram a si mesmos e aos outros. Está na paz que brota, mesmo quando a vida externa parece desabar. É esse o valor espiritual que poucos percebem, e é justamente ele
que mais falta ao mundo de hoje. A sabedoria da velhice é um tipo de luz que não ofusca. Ela não tenta brilhar, apenas aquece. E só quem desacelera consegue sentir esse calor. Num mundo que ouve para responder, o idoso é aquele que fala para compartilhar. E quando essa fala é ouvida com reverência, o que se recebe não é apenas informação, é transmissão, é herança espiritual, é encontro entre almas em diferentes etapas do mesmo caminho. A solidão na velhice como campo de reconciliação com o eu profundo. A solidão, quando chega com o peso dos anos, costuma ser vista como um castigo, uma espécie de sentença emocional para quem já deu tudo de si. Mas há algo mais profundo por trás desse silêncio que se impõe com a idade. Nem toda solidão é ausência. Algumas são convites. Convites para um mergulho que só pode acontecer quando o mundo externo se afasta e o mundo interior finalmente se revela. Na perspectiva espírita, a vida nunca se resume ao que acontece fora. A trajetória do espírito é essencialmente uma jornada para dentro. E a velhice, muitas vezes, é o único tempo em que esse mergulho se torna possível. Quando os filhos já seguiram seu caminho, quando o corpo desacelera, quando o trabalho cessa e o ruído do mundo começa a se calar, é aí que o espírito começa a escutar com mais nitidez o que sempre esteve sussurrando. Allan Kardec nos lembra que o espírito precisa do recolhimento, não como fuga, mas como elaboração. A solidão, quando vista sob essa luz, não é o fim de nada, é o início de um processo de reconciliação. Reconciliação com a própria história, com as escolhas feitas, com as dores que não foram compreendidas na hora em que aconteceram. Na quietude da velhice, o que antes era distração, agora se transforma em memória viva. E a memória é um templo onde o espírito aprende a perdoar, agradecer e compreender. Mas há uma diferença clara entre solidão que adoece e solitude que cura. A solidão destrutiva é aquela que grita abandono, que alimenta ressentimentos, que reforça a sensação de inutilidade. A solitude regeneradora, por outro lado, é silenciosa, mas fértil. Ela acolhe, ela ensina, ela abre espaço para o que nunca teve tempo de ser sentido. É nesse espaço que o espírito encontra a si mesmo, sem máscaras, sem pressa, sem ruídos. Muitos idosos, ao escreverem suas memórias, nem que seja em pensamentos ou pequenos gestos, estão, na verdade, reorganizando sua alma, como se cada lembrança fosse uma peça que precisa ser encaixada com ternura e lucidez. Não para mudar o passado, mas para compreendê-lo. Esse é o diário espiritual da terceira idade, um movimento interno de realinhamento com o que se é, com o que se viveu e com o que ainda se pode oferecer, mesmo em silêncio. A sociedade, porém, raramente vê isso. Costuma olhar para o idoso solitário com pena ou com pressa. Não percebe que, às vezes, aquele silêncio carrega uma profundidade que poucos são capazes de suportar, porque estar só, de forma verdadeira, exige coragem. Coragem de rever os próprios caminhos, de acolher arrependimentos, de reconhecer afetos que ficaram pela metade. E isso, ao contrário do que se pensa, não é fraqueza. É força espiritual em estado puro. A solidão da velhice pode ser o cenário mais fértil para o espírito que quer se preparar com dignidade para a sua próxima jornada. Não é isolamento, é recolhimento. Não é fim, é recomeço por dentro. E nessa travessia silenciosa, muitos reencontram algo que a juventude não teve tempo de buscar: a presença verdadeira consigo mesmos. A alma que antes corria, agora caminha. E nessa caminhada mais lenta, o espírito finalmente se ouve. A reconciliação com o eu profundo não acontece num instante. Ela se revela aos poucos, como uma manhã que clareia devagar. E é nesse processo sutil que o idoso redescobre que nunca esteve realmente só, porque há uma presença que o acompanha desde sempre, sua própria essência espiritual, esperando o momento certo para ser vista, compreendida e acolhida com verdade. A aproximação do desencarne como oportunidade de realinhamento moral.
Poucas experiências são tão silenciosamente transformadoras quanto perceber que o fim se aproxima. Não o fim da existência, porque à luz do Espiritismo não há fim, mas o fim de um ciclo, o fim do corpo como instrumento temporário, o fim de uma jornada física que, aos poucos, vai se recolhendo para abrir espaço ao que sempre foi eterno. Na velhice, esse entendimento se aproxima com mais força. A consciência da finitude não vem como susto, mas como um sussurro constante, um lembrete manso, mas firme, de que é tempo de olhar para dentro com mais verdade. Quando o corpo já não corre, a alma começa a andar devagar pelas estradas que evitou durante toda uma vida. E o que ela encontra ali não é castigo, é revelação, é oportunidade de realinhamento, de limpeza moral, de acerto espiritual. Durante muitos anos, o cotidiano faz barulho demais, e esse barulho nos protege ou nos distrai. O trabalho, os compromissos, as buscas externas, tudo parece urgente, tudo parece definitivo. Mas o tempo ensina, e quando o tempo já se adiantou, a alma começa a enxergar com mais nitidez o que de fato importava. É aí que muitas perguntas surgem, não como cobrança, mas como convite a algo que ficou sem perdão, algo que foi dito com dureza e nunca mais voltou? Há alguém que merece ser lembrado com amor, mesmo depois de tudo? A aproximação do desencarne é, espiritualmente, um tempo sagrado, porque é quando o espírito se recorda de que não veio ao mundo para vencer, competir ou acumular. Veio para crescer. E crescer, às vezes, é aceitar que errou, que desperdiçou, que não soube, mas também é reconhecer o quanto foi capaz de aprender, de tentar, de transformar-se. Esse momento, se vivido com lucidez, é um portal de reconciliação, não com os outros, apenas, mas consigo mesmo. Allan Kardec nos mostra que o espírito não teme a morte quando compreende sua trajetória. O medo do desencarne nasce da ignorância, da ideia de que tudo termina ali, naquele último suspiro. Mas não termina, o espírito continua. E quanto mais consciente ele estiver, mais leve será sua passagem. Por isso, preparar-se para esse momento não é morbidez, é responsabilidade espiritual. É um gesto de maturidade profunda, aceitar que o fim do corpo é apenas a mudança de vestimenta. Há uma beleza serena nessa despedida, uma chance rara de colocar em ordem os afetos, de soltar pesos antigos, de agradecer sem demora. A velhice permite isso, permite o fechamento de ciclos com dignidade. Permite que o espírito olhe sua história como quem contempla uma paisagem do alto, com perspectiva, com amor, com compreensão. E é nesse olhar que ele entende. Não importa o que faltou, o que doeu, o que se perdeu, importa o que se aprendeu, importa o quanto se aproximou daquilo que é essencial. Negar a morte não a impede, mas aceitar sua proximidade pode torná-la um rito de passagem consciente. O espírito que se prepara não teme, ele confia, ele se entrega, porque sabe que o que o espera do outro lado não é o vazio, é a continuação do caminho, agora sem os limites do corpo, mas com toda a bagagem que a alma soube reunir. O desencarne não é uma ruptura, é um retorno, e a velhice, quando vivida com essa clareza, é o último gesto de entrega amorosa à própria jornada espiritual. Uma entrega serena, silenciosa, mas profundamente transformadora. A velhice, aos olhos do espírito, é aurora e não ocaso. A luz do fim do dia tem uma beleza que não se apressa. Ela não brilha como o meio-dia, não esquenta como a manhã, mas carrega uma profundidade que só o tempo sabe construir. Assim é a velhice, vista não com os olhos apressados da matéria, mas com o olhar sereno do espírito. Aos olhos do corpo pode parecer o entardecer da vida, mas para a alma desperta é a aurora, o instante em que a escuridão da ignorância começa a ceder espaço à luz do entendimento. Allan Kardec nos lembra com clareza: o espírito não envelhece, ele apenas se revela. Conforme o corpo se cala, a alma encontra sua verdadeira voz. Não precisa mais provar nada,
nem correr atrás de imagens, nem sustentar máscaras. A verdade interior se desnuda com delicadeza e, nessa nudez, há força, há beleza, há encontro. O erro da sociedade moderna está em confundir aparência com essência. Envelhecer, nesse olhar míope, é perder. Perder vitalidade, perder valor, perder Mas quem utilidade. tem olhos espirituais enxerga o contrário. Envelhecer é colher, é compreender, é depurar, é viver pela primeira vez, talvez, com autenticidade plena. A matéria perde força, mas o espírito ganha espaço. Por isso, a velhice não é um fardo a ser temido, mas um tempo sagrado a ser respeitado. É um momento em que o espírito, livre das urgências do mundo, começa a tocar com mais intimidade os sentidos eternos da existência. E quanto mais se aproxima o fim da experiência física, mais perto ele está de si mesmo, de seu centro, de sua verdade. Não há decadência na velhice quando se enxerga com a lente do espírito. Há revelação. A alma, já experimentada pelas dores e aprendizados da vida, torna-se espelho de sabedoria silenciosa. E essa sabedoria não grita, não se impõe, não quer convencer. Ela apenas é. Ela observa, sente, compreende e, em seu silêncio, ensina. A sociedade teme a velhice porque não compreende o espírito imortal. Teme a ruga porque não entende o tempo. Teme o corpo que se curva porque não reconhece a alma que se ergue. Mas quem olha com olhos mais fundos, vê há mais verdade nos passos lentos do idoso do que nas corridas ansiosas da juventude. Porque o tempo, quando vivido com consciência, deixa rastros de luz. A velhice é a ponte entre o que fomos e o que estamos prontos para ser. É o momento em que o espírito, após tanto buscar fora, volta-se para dentro e encontra ali o que nunca lhe faltou. E nesse retorno compreende. Não está indo embora, está voltando para casa. Encerrar uma vida com lucidez é como fechar um livro com gratidão. Nem todas as páginas foram fáceis, nem todos os capítulos foram claros, mas o sentido está ali, na travessia, na intenção, na coragem de continuar. A morte não apaga esse livro, apenas o arquiva no acervo do Espírito Eterno, que já prepara, em silêncio, o próximo volume. E assim, o que parecia o fim, revela-se começo. O que parecia perda, torna-se encontro. E a velhice, tão temida por quem não vê, torna-se aurora para quem finalmente enxerga.